Começamos a nossa gravação dessa nossa aula de número 4, quarta aula, né? Nessa jornada aqui que a gente iniciou. Opa, não está conseguindo escutar? Ih, meu Deus do céu. E agora, gente? Já estava ouvindo antes. Estão me ouvindo? De boa? É porque eu fico com medo sempre de vocês não estarem me escutando também, porque eu uso um microfone aqui especial para melhorar, ele é cardioide, então ele captura direcional. Porque onde eu estou aqui, tem ventilador e tal, e aí o ruído, se eu usar o microfone do computador, o ruído atrapalha bastante. Exatamente, Tony, exatamente. Eu concordo com você, Tony. A janela de felicidade e de infelicidade não pode ser o do outro, porque também a pessoa pega e fala assim, pô, o cara tem milhões na conta e é triste. Não é, acho que a questão não é nem por aí, a questão é você pensar também que às vezes a gente se cobra muito. Eu acho que não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que achar um meio termo. Às vezes a pessoa ela não faz outra coisa a não ser estudar. Isso está errado. Às vezes também a pessoa faz tudo menos estudar. Isso também está errado. E quer que apareça uma fórmula mágica, um milagre para poder resolver, e não vai resolver, né? Eu acho que não pode ser nem 8 nem 80. Então eu não vou julgar uma pessoa que chutou balde no feriadão. Eu acho que essa pessoa também não pode se cobrar tanto se ela é uma pessoa que, na maior parte do tempo, ela tem a constância de, né, se manter ali focada e tal, mas teve um final de semana, um feriado, que ela disse, eu vou esparecer, eu vou fazer outra coisa e tal. Eu acho que isso é importante, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Enfim, mas vamos lá. Vamos para o tema dessa aula de hoje, que é o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal, numa perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a gente vai aqui, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser com base na prova do Enem. Tá? Eu vou começar com o lançamento oblíquo, porque o lançamento oblíquo ele é um pouco mais complexo de se entender. Mas a lógica do lançamento oblíquo ela é igual à lógica do lançamento horizontal. Então, se você conseguir entender o lançamento oblíquo, por tabela, você já entende o lançamento horizontal e aí a coisa já vai ficar linda para a gente aqui, pessoal. Vai ficar linda. Bom, então imagine que eu tenho um corpo aí, ó, que eu vou lançar. A gente está sob a ação exclusiva aqui da gravidade. Então, a gravidade age de maneira exclusiva aqui nesse movimento. E aí eu fiz o lançamento desse corpo, ó. O corpo vai avançar horizontalmente, ao passo em que ele sobe e desce, né? Sobe, atinge um ponto de altura máxima ali, depois desce. Como é que a gente tem que enxergar esse movimento? A gente vai precisar enxergar esse movimento como uma composição de dois movimentos que são simultâneos. Então, eu separo esse movimento como dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Na vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado e na horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Então, movimento uniforme na horizontal, movimento uniformemente variado na vertical, que acontecem ao mesmo tempo. Então, o seu pensamento aqui tem que ser o seguinte: toda vez que eu estiver analisando o movimento a partir da sua direção vertical, a análise que eu preciso fazer é uma análise de movimento uniformemente variado. Agora, sempre que eu estiver analisando na direção horizontal, a análise que eu preciso fazer é uma análise de movimento uniforme. Se vocês enxergarem isso, pronto, você já tem 80% do que vocês precisam para compreender um lançamento oblíquo, tá? Então, vou tomar aqui um vetor velocidade inicial, que é a velocidade com que o corpo ele sai do solo,
sai do chão. Ele sai do chão com que velocidade? Esse vetor aí, velocidade inicial, que eu estou chamando de V0. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um plano cartesiano aqui na origem desse vetor velocidade inicial, e ao colocar esse plano cartesiano, eu vou decompor esse vetor velocidade inicial de modo a obter uma componente que será horizontal, no eixo x, e uma componente que será vertical, no eixo y. Como é que eu faço dessa decomposição vetorial? Para fazer essa decomposição vetorial, eu preciso observar aqui o ângulo que a componente do vetor velocidade inicial faz com o eixo x, que é o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Então, eu projeto o vetor velocidade inicial na direção horizontal e obtenho o vetor V0 no eixo x. Eu chamei isso de V0x. Ao projetar esse vetor no eixo vertical, o eixo das ordenadas, eu tenho o vetor V0y. Então, V0x, velocidade no eixo horizontal. V0y, velocidade no eixo vertical. É importante que a gente observe aqui o seguinte, ó. Formamos aí um triângulo retângulo, dois triângulos retângulos, né? A gente parar para observar. A gente tem aqui esse triângulo, ó. Ou esse triângulo aqui, tanto faz. Dá no mesmo. Mas eu formei aí dois triângulos retângulos. Quem é o cosseno desse ângulo θ, que foi o ângulo que eu tomei aqui para observar? Quem é o cosseno do ângulo θ? O cosseno, matematicamente, cateto adjacente sobre hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então, o cateto adjacente é o cateto que está ajudando a formar o ângulo que eu estou observando, no caso, o ângulo θ. O cateto oposto é o lado, é o cateto que está oposto a esse ângulo θ, como o nome já diz, né? Bem sui generis. E a hipotenusa, nesse caso aí do nosso triângulo, vai ser o V0. Então, se a gente for analisar o ângulo θ, o cateto adjacente é o V0x, o cateto oposto é o V0y, e a hipotenusa é o V0. De modo que o cosseno desse ângulo θ será dado por V0x dividido por V0, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Arrumando aqui, passando o V0 para cá, multiplicando, a gente vai ter que o V0x vai ser igual a V0 vezes o cosseno do ângulo θ. O que é que foi que eu fiz ao obter esse V0x? Eu fiz a decomposição do vetor V0 nas suas componentes ortogonais do plano cartesiano. A primeira componente que eu obtive foi o V0x, que é V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Agora eu vou achar quem é o V0y. Note que esse V0x é um valor que se mantém constante durante todo o lançamento. Por quê, professor? Porque na direção horizontal, esse lançamento, esse movimento é um movimento uniforme. Então, essa velocidade ela tem que se manter a mesma em qualquer ponto. Vejam que eu marquei alguns pontos aí, e independente de qual seja o ponto que eu esteja tomando, um fator que é unânime é que o V0x ele permanece sempre como o mesmo valor, tá? O valor de velocidade é o mesmo. Significa dizer que esse valor é constante, que é uma característica do movimento retilíneo uniforme, né? O vetor velocidade vai ter que se manter constante aí durante todo o percurso. Bom, e quem vai ser o nosso V0y? É o seno de θ, né? V0 vezes o seno de θ. Usando agora o seno. O seno de θ é V0y dividido por V0, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olhando aqui, ó. V0y. Não sei se vocês viram na animaçãozinha aqui, mas, ó, V0y é o cateto oposto a θ, estão vendo? E aí, o seno de θ, cateto oposto, que é V0y, sobre a hipotenusa, que é V0. Logo, quando a gente arruma aqui, a gente chega à relação de que o V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. Bom,
Essas são as componentes. É importante eu fazer essa decomposição, por quê, professor? Porque, bom, na horizontal eu tenho um movimento uniforme, na vertical eu tenho um movimento uniformemente variado. E eu vou trabalhar isso separado. Eu vou trabalhar isso partido, eu vou trabalhar isso com movimento horizontal, movimento uniforme na horizontal, movimento uniformemente variado na vertical. Então, é por isso que eu preciso fazer essa decomposição, para eu saber qual é a velocidade inicial na horizontal e qual é a velocidade inicial na vertical. Foi por isso que eu usei esse recurso aí da decomposição. Observe que o vetor velocidade inicial no eixo x, que é o v0x, ele permanece o mesmo em qualquer instante. Por quê? Porque no eixo x, na direção horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Tá? Bom, então, na vertical, vejam que acontece o seguinte, ó. Eu tenho inicialmente o vetor velocidade inicial v0y, mas na medida em que o móvel vai subindo, essa componente, eu vejo que o vetor está ficando menorzinho, ó. Aqui ele já está menor, aqui ele está menor ainda, aqui ele vai ficando pitititico, ó. Quando chegar aqui no topo, o VY vai ser zero. Por que que isso vai acontecer, professor? Note como está a gravidade, que é a aceleração desse movimento. A gravidade ela está se opondo ao movimento. Então, esse movimento é um movimento retardado. É um movimento em que a gravidade ela está indo de encontro ao vetor velocidade inicial. É por isso que o módulo do vetor velocidade na direção y ele vai diminuindo. Quando chega aqui no máximo, no topo da minha trajetória, esse VY vai ser zero, ou seja, ele não está subindo mais. Ele verticalmente ele parou, mas horizontalmente ele continua andando. E aí ele vai retornar esse movimento, porque a gravidade que até a primeira metade retardava o movimento, da primeira metade para baixo, ela vai acelerar esse movimento. Vocês vão observar que agora vai existir uma inversão do sentido do vetor velocidade em y. Notem que nessa altura máxima a velocidade é só v0x. Por ser só v0x, a gente vai dizer que essa velocidade na altura máxima ela vai ser mínima. E aí veja que na volta, ó, esse vetor velocidade ele vai em y, voltando com a componente de módulo invertido nos pontos simétricos, até retornar ao chão, retornar ao solo, com velocidade igual a que ele saiu em módulo, tá, gente? Isso aqui é fundamental. Vai retornar ao solo com velocidade igual a que ele saiu em módulo, tá? E se estiver retornando para o mesmo nível. Se retornar para um nível abaixo, aí muda. Se retornar para um nível acima, também muda. Isso aqui de dizer que o módulo da velocidade inicial é igual ao módulo da velocidade final, só vale para um lançamento oblíquo em que o móvel sai de um nível e retorna para o mesmo nível, tá? Bom, beleza. Então, a análise vetorial aí dos vetores velocidade desse movimento é essa, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa primeira análise? Que essa é a nossa primeira análise. A gente ainda vai fazer uma outra análise aqui. Algo a perguntar sobre isso? Ou posso seguir? Tá tranquilo. Tranquilo? Vamos lá, então, ó. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai fazer uma análise na vertical e na horizontal. Vamos analisar em duas instâncias aqui, em dois níveis. Vamos lá, ó. No instante t igual a zero, no instante inicial, o que é que a gente vai ter? Vamos lá. A gente vai ter a seguinte situação aqui. Bom, vai ser fundamental a gente analisar esse movimento em três pontos críticos. Quais são os pontos críticos de análise? A saída, que é o ponto t igual a zero, quando ele atinge o topo, que é o ponto de altura máxima, e quando ele retorna para o solo.
esses 3 momentos serão os momentos em que a gente vai querer analisar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de esmero, tá? Bom, quando ele atinge a altura máxima, a gente diz que nesse ponto, um instante é chamado de tempo de subida. É o tempo que ele gastou para chegar no topo. Para retornar para o solo para o mesmo nível, o tempo que ele gasta para subir vai ser o mesmo tempo que ele vai gastar para descer, tá? Bom, quando eu estou ali no topo, eu estou usando aqui, ó, na vertical, V igual a VO mais A vezes T. Bom, o VY aqui, esse VY aqui é essa velocidade aqui do topo, que ela vai ser 0. O V0Y vai ser V0 vezes o sino de θ, vai ser isso aqui. A aceleração vai ser negativa. Por quê? Porque quando você está subindo, a gravidade está retardando o movimento. Então, você tem que colocar a aceleração se opondo em sinal com o vetor velocidade inicial. Como eu considerei a velocidade inicial positiva, eu vou considerar a aceleração negativa. E o tempo aí vai ser o tempo de subida. Quando a gente arruma isso aqui, ó, VY é 0, a gente vai ter que a gravidade vezes o tempo de subida é igual a V0Y. Logo, isolando o tempo de subida, eu chego à conclusão de que o tempo de subida vai ser V0Y dividido por G. Como V0Y é igual a V0 vezes o seno de θ, então esse tempo de subida, o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima, vai ser igual à velocidade inicial vezes o seno de θ, dividido pela gravidade. Vamos pensar sobre esse tempo de subida aqui, gente. Ó. Vamos pensar sobre ele. Algumas análises aqui são fundamentais. O tempo de subida em relação ao ângulo. Se eu vou, pessoal, se eu vou aumentando esse ângulo θ, ou seja, saindo de 0 e aproximando de 90, o que é que acontece com esse seno? O que é que acontece com esse seno? Se eu estou aumentando o ângulo θ, vamos lembrar aqui que o nosso espaço aqui angular vai ser entre 0 e 90 graus, né? O lançamento oblíquo ele vai se definir entre 0 e 90 graus. Então, se eu estou aumentando esse ângulo θ, o que é que está acontecendo com esse seno? De 0 para 90. O seno aumenta ou diminui? É uma pergunta, viu, gente? O que vai estar acontecendo com esse seno? Se eu estou aumentando esse ângulo. Gente, só pensem no seguinte, ó. Pensem no seguinte. O seno de 0 é quanto? Toda vez que você quiser analisar uma tendência, pessoal, pense nos valores extremos. O que é que acontece no de 0 para 90? O que é que acontece com o seno quando eu aumento de 0 para 90? Aí você pensa no seguinte, ó. Quanto é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Quanto é o seno de 90 graus? É 1. Então, se eu estou aumentando o ângulo de 0 para 90, eu estou variando o seno de 0 para 1. Se eu estou variando o seno de 0 para 1, o seno está aumentando ou está diminuindo? Se eu estou indo do 0 para 1, isso é um aumento ou uma redução? Perfeito, Felipe, aumento. Então, se eu aumentar esse ângulo θ, o seno aumenta. Se eu aumentar o seno, o tempo de subida aumenta. O movimento fica um pouco mais verticalizado e menos horizontalizado. Se eu diminuir o seno, consequentemente, esse tempo ele diminui, tá? Bom, em relação à velocidade inicial, se eu aumento a velocidade inicial, o tempo vai aumentar na mesma proporção. Se eu diminuo a velocidade inicial, o tempo vai diminuir
na mesma proporção. E em relação à gravidade, a proporção é inversa. Se eu aumento a gravidade, eu diminuo o tempo de subida no lançamento oblíquo. Em contrapartida, se eu diminuo a gravidade, eu aumento esse tempo de subida no lançamento oblíquo. O Enem adora essas análises. O Enem adora esse tipo de observação, tá? Isso vai ser fundamental. Bom, a altura máxima aqui nesse movimento vai ser a distância que ele percorre em y. Tá? Essa altura máxima vai ser o ΔS que ele percorre em y. Bom, aplicando aqui a equação de Torricelli, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Quando eu aplico a equação de Torricelli, como o VY ele é zero, isolando aqui, o nosso ΔS é a altura máxima. Quando a gente isola aqui, ó, a gente chega à seguinte equação, que a altura máxima vai ser igual a V0y ao quadrado dividido por 2g. Como V0y é V0 vezes o seno de θ, a gente vai ter que a altura máxima vai ser V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ sobre 2g. Professor, preciso decorar essas fórmulas? Não. Você não precisa decorar essas fórmulas. Você só precisa lembrar que na vertical você tem um movimento uniformemente variado. E na horizontal você tem um movimento uniforme. É isso que você precisa lembrar. Porque notem que, para achar esse tempo de subida, eu usei a equação horária das velocidades. E para achar essa altura máxima, eu usei a equação de Torricelli. Não é nada que você nunca tenha visto. Eu só fui atribuindo nomes diferentes. O tempo eu chamei de tempo de subida. A velocidade inicial eu chamei de V0y. A aceleração eu chamei de g. É só isso. É só isso. E preste atenção nessas variáveis. Quando a gente estiver falando do movimento vertical, as variáveis mais importantes serão o tempo de subida ou o tempo de descida, que eles serão iguais, e a altura máxima. Essas serão as variáveis mais importantes, tá? Preste atenção no que eu estou falando para você. Por quê? Se você entender bem, é por isso que eu disse para vocês que o movimento uniformemente variado e o movimento uniforme, eles eram os mais importantes da cinemática, porque você consegue compreender tudo que vem depois. Se você entende bem movimento uniformemente variado, você consegue acertar as questões com muito mais facilidade. E outra aqui, gente, eu vou dizer para vocês. Os problemas de lançamento oblíquo, de lançamento horizontal, que envolvem essa parte de cálculo, nem todos envolvem somente cálculo, mas os que envolvem essa parte de cálculo, eles vão focar exclusivamente em 4 variáveis: velocidade inicial, tempo de subida, altura máxima e a velocidade que ele tem quando ele atinge o solo novamente. Essas variáveis vão ser as 4 assim que vão ser pedidas sempre. É o que vai, não foge muito disso não, tá? Predominantemente o que é pedido é isso. Bom, vamos lá. Agora, horizontalmente, eu vou fazer a análise da horizontal. Na horizontal, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho horizontalmente? Bom, a distância que ele percorre horizontalmente é a distância entre o ponto em que ele saiu e o ponto que ele retornou ao solo. Eu chamo isso de alcance. Essa distância a gente chama de alcance, tá? O alcance horizontal é essa distância horizontal que ele percorre do ponto de onde ele saiu do solo até o ponto onde ele retornou ao solo. E aí o tempo que ele vai demorar, olha lá, ó, observe. Vamos lá, ó. Ele sai daqui em T igual a 0. Chega no topo aqui em T igual a TS, é o tempo de subida. Ele retorna para o solo em T igual a 2TS. Por quê, professor? Porque o tempo que ele gasta para subir, o intervalo de tempo que ele gasta para subir, vai ser o mesmo intervalo de tempo que ele vai gastar para descer, se ele estiver voltando para o mesmo nível.
Bom, e aí a gente vai usar a equação da velocidade média. Essa equação aqui é velocidade igual a distância dividido por tempo. Então, o que eu estou chamando de V0x é o meu V. O que eu estou chamando de ΔSx é o meu D aqui, que é o alcance. O que eu estou chamando de ΔT é o meu T aqui, que é o intervalo de tempo. Vamos lá, ó. O alcance, deixa eu apagar isso aqui. O alcance, ele é o nosso Dzinho aí, né? Opa. O alcance é o nosso Dzinho. O intervalo de tempo é 2 vezes o tempo de subida. Quando a gente isola aqui para obter o alcance, a gente chega aqui 2 vezes o tempo de subida vezes o V0x, que é a velocidade, é a constante desse movimento horizontal. O alcance vai ser 2 vezes o tempo de subida vezes esse V0x, que é V0. V0x é V0 cosseno de θ. O tempo de subida, ó de onde eu tirei ali, ó, vejam ali, 2 vezes o tempo de subida. Olha quem é o tempo de subida. O tempo de subida é isso aqui, ó. É V0 vezes o seno de θ dividido por G. O que eu coloquei aqui, ó, V0 vezes o seno de θ dividido por G, vezes o V0x, que é V0 vezes o cosseno. Olha lá, ó. Arrumando isso aqui algebricamente, fica V0 ao quadrado, né? V0 vezes V0 ao quadrado, vezes 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Só que esse 2 seno de θ cosseno de θ, isso é uma identidade trigonométrica conhecida. Isso é o seno de 2θ. Não sei se vocês lembram disso aqui, ó. Minha casa tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Quem lembra disso aí? Dessa musiquinha? Então, seno de A mais B. Isso é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Quem lembra disso? Minha casa tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Se você fizer aqui, ó, disser que A é igual a B, né? Aí ficaria assim, ó, seno de A mais A, aí seria igual a seno de A vezes o cosseno de A, mais seno de A vezes o cosseno de A. Ficou meio escrito aqui feio, porque... Só que seno de A mais A é seno de 2A. Então, fica assim, o seno de 2A é igual a seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Isso dá 2 seno A cosseno A. Isso é identidade trigonométrica. Então, a gente chega à expressão para o alcance, que o alcance desse movimento vai ser V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ. Tudo isso dividido por G. Tá? Bom, galera, nesse lançamento aqui, que é o lançamento oblíquo, professor, vou ter que decorar essa fórmula. Não, gente, não. Não, você precisa decorar essas formas, você precisa entender que na horizontal é um movimento uniforme, na vertical é um movimento uniformemente variado. Só isso. Que se na hora você der um branco, você consegue chegar nessas fórmulas aí tranquilamente, lembrando das equações do movimento uniformemente variado e das equações do movimento uniforme. Eu, por exemplo, eu sei essas equações de cabeça porque eu uso muito. Faço muita questão, tem 15 anos que eu trabalho com isso. Então, sei essas equações de cabeça por causa disso. Mas já teve vezes que, pô, fica assim, pô, como é a equação do alcance mesmo? Peraí que eu vou demonstrar aqui rapidinho. Eu fazia a demonstraçãozinha rápida para me lembrar como era a equação. Por quê? Porque eu sei como é o movimento. Se eu sei como é o movimento, eu consigo tirar as equações, já que a minha base de movimento uniforme, de movimento uniformemente variado, ela foi consolidada. Bom, beleza. Essa é a expressão do alcance. Aí, o alcance depende da velocidade inicial, né? Vai ser inversamente proporcional à gravidade, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial, assim como a altura máxima. Só que ele vai depender de um seno de 2θ aí, tá? Um seno de 2θ.
Aí vai entrar uma análise, pessoal, que é uma análise, assim, por deveras importante. É uma análise muito, 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 muito importante. Que vai ser a seguinte análise. Quando é que esse alcance ele vai ser um alcance máximo, né? Isso é uma coisa muito importante. Quando é que esse alcance ele é máximo? Vai ser fundamental a gente ter uma compreensãozinha disso, tá? Bom, vamos lá. Vamos analisar aqui quando é que o alcance é máximo. Olha lá, ó. Se eu for variando o ângulo, ó, estou variando o ângulo de lançamento. Opa, peraí. O ângulo, o alcance, ele não cresce com esse seno de θ, não, professor? Não cresce. Quando chegar em 90, não tinha que estar ali o alcance maior ainda? O problema é que tem esse 2θ, gente. Ele tem esse 2θ aí muda tudo. Ele muda tudo. Porque o seno ele é máximo quando o ângulo vale 90. O seno vai ser máximo quando o ângulo vale 90 graus. Então, o alcance vai ser máximo quando eu tiver ali um seno de 90 graus. Só que para eu ter um seno de 90 graus, 2θ tem que ser igual a 90 graus. E para 2θ ser igual a 90 graus, o θ tem que ser igual a 45 graus. Esse será o ângulo de lançamento, cujo alcance será o máximo valor possível. Tá? Então, o máximo valor do seno ali é 1. Nesse caso, o 2θ tem que ser igual a 90 graus. Então, o nosso ângulo θ aqui tem que ser o ângulo de 45 graus. Esse é o valor cujo alcance vai ser máximo. Essa é a informação que você precisa saber. Qual ângulo segundo o qual o alcance horizontal será máximo no lançamento oblíquo? É o ângulo de 45 graus. Tá bom? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Algo a perguntar? Por mim, não. Tranquilo. Pronto. Se a gente entende o lançamento oblíquo, se a gente entende o lançamento oblíquo, a gente consegue entender também o lançamento horizontal, que ele vai ser muito mais simples do que o lançamento oblíquo. Vamos lá, ó. Se o seno de 2θ ali é igual a 1, né, porque o alcance é máximo, então o alcance máximo vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade. Toda vez que você tiver o ângulo de 45 graus, vamos lembrar lá da expressão da altura? A altura máxima, ela vai ser V0 ao quadrado, vai ser V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ sobre G, né? Sobre 2G. Sobre 2G, né? Então, quando a gente substitui ali o seno pelo seno ao quadrado o seno ao quadrado de θ pelo 45 graus, a gente chega a essa relação aí entre o alcance máximo e essa altura máxima. Então, toda vez que você tiver um lançamento oblíquo, o alcance máximo, o alcance, né, do movimento, que vai ser o máximo, esse alcance, ele vai ser 4 vezes a altura máxima. Isso se o ângulo for 45 graus, que é o ângulo segundo o qual o alcance ele é o máximo possível. Isso por uma questão trigonométrica, tá, gente? Bom, isso aqui é a equação da trajetória. Eu falaria se fosse a prova da Baiana de medicina. Para a prova do Enem, a gente não tem necessidade de falar dessa equação da trajetória. Então, nesse slide, eu vou parar por aqui. Interrompeu o meu compartilhamento, não foi? Alguém perguntou alguma coisa? Bora ver na prática. Exatamente, Tony. Esse assunto ele não é um assunto simplório, não, cara. Esse assunto é um assunto
um pouquinho complicado. Um pouquinho aí eu estou sendo bem generoso, né? Sendo bem generoso. É um pocão. Esse é um assunto um pocão complicado. Deixa eu procurar aqui um negócio para fazer. Eu não estou conseguindo. Vamos aqui. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela de novo. Eu vou fazer para o lançamento horizontal, eu vou fazer uma coisa um pouco mais breve. Que vai ser o seguinte. Bom, imagine aqui que eu tenha uma plataformazinha horizontal. Imagine que eu tenho uma plataformazinha aqui horizontal. Não era isso que eu queria. Vou desenhar aqui. Gente. Canetinha. Caneta, pronto. Imagine que eu tenho aqui, ó, uma plataformazinha horizontal. Pessoal, tô tomando coisa do recurso aqui, viu? Tô tomando pau do computador aqui. Vamos lá. Imagine que eu tenho uma plataformazinha horizontal. E aí, que eu faço o seguinte. Vou fazer o seguinte. Mas vou fazer melhor. Deixa eu cancelar aqui descartar essas últimas. Não sei o que é que eu vou fazer. Ficar melhor aqui o que eu vou fazer. Pronto. Vai ficar melhor. Nessa tela aqui é melhor porque a escrita nessa tela aqui fica uma escrita mais suave. Aí fica melhor para a gente desenvolver aqui. Então, vimos o oblíquo. Vamos ver o lançamento aqui agora horizontal. Lançamento horizontal. Lançamento horizontal eu demandei mais tempo. Porque eu precisava fazer todos aqueles desenhozinhos e tal, usar aquele slide todo animado. Eu acho mais importante. Então, imagine aqui a seguinte situação. Ó. Vou colocar aqui uma retinha. Uma retinha. E aí, a partir dessa retinha aqui, eu vou puxar uma plataformazinha de lançamento. Uma plataformazinha aqui de lançamento. Pronto. Ótimo. E aí, eu vou colocar um corpinho aqui, ó. Vou colocar um corpinho aqui nessa extremidade. Se esse é um corpinho tão grande. E o que é que vai acontecer? Eu vou empurrar esse corpo aqui, ó, de modo que ele vai sair daqui com a velocidade inicial horizontal. Então, vejam que ele está saindo de uma plataforma de uma determinada altura e esse corpo vem num movimento horizontal. Só que o que é que vai rolar aqui, pessoal? O que é que vai acontecer? Pega a física da coisa aí, ó. Quando esse corpo ele perdeu o contato com essa plataforma, ó, a gravidade agindo vai derrubar esse corpo, derrubar. Esse corpo vai caindo. Então, devido à ação da gravidade,
devido à ação da gravidade, esse corpo ele vai cair. Então, a gente vai ter, mais uma vez, um movimento uniforme na horizontal e um movimento uniformemente variado na vertical. Tá? E aí, o que é que vai rolar? Bom, esse corpo aqui tem uma velocidade inicial que eu vou chamar de V0. É mais fácil aqui porque não tem decomposição de vetores. Então, qualquer ponto que você olhar dessa trajetória horizontalmente, a velocidade vai ter sempre o mesmo valor. Inclusive, quando ele atinge aqui o solo, ó, horizontalmente vai estar acontecendo isso. Veja que eu desenhei aí, tentei desenhar vetores iguais. Mas verticalmente, o que é que vai estar rolando verticalmente? Verticalmente, essa velocidade ela vai estar aumentando, porque na medida em que ele vai descendo, a gravidade vai acelerando esse corpo para baixo. Bom, então aqui você vai ter inicialmente a velocidade inicial em y, aquela velocidade inicial em y, ela vai ser zero, mas aqui, na medida em que que o corpo vai descendo, essa velocidade ela vai, na vertical, aumentando. Então, aqui você vai ter um V1Y, aqui você vai ter um V2Y, até você chegar nessa velocidade final aqui, que eu vou chamar de VY. Tá? Bom, se a gente fizer a composição desses dois vetores aqui, a gente fizer a composição desse vetor com esse daqui, a gente determina a velocidade com que o móvel ele atinge o solo. Essa velocidade que esse móvel vai estar atingindo o solo, que vai ser essa velocidade aqui. Vou chamar de VS. Então, basicamente, a análise vetorial é bem mais simples do que a análise vetorial de um lançamento oblíquo. Na horizontal, eu tenho sempre o nosso V0 aqui. Na horizontal, eu tenho sempre o nosso V0. É uma constante, porque na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Sempre V0. Mas na vertical, o meu VY ele vai aumentando. Aumentando por quê? Porque a gravidade está jogando isso para o chão. A gravidade está derrubando esse negócio. E aí aqui a gente vai ter, bom, a gente vai ter aqui, na vertical, a altura de onde o corpo caiu. Então, essa medida vertical aqui, ó, é a medida da altura. E na horizontal, a gente vai ter o alcance. Essa medida horizontal aqui, ela vai ser o alcance que a gente usou a letra D para representar, né? O alcance letra D e a altura letra H. Vou botar assim H. Pronto. Então, a gente vai fazer uma análise aqui separada, individual. Vamos analisar na vertical. Na vertical. O que é que a gente tem na vertical? Bom, eu vou aplicar as equações do movimento uniformemente variado. Quais são as equações do movimento uniformemente variado que eu vou usar? Torricelli, equação das velocidades. Torricelli para quê? Para você achar o tempo que dura esse movimento aqui. Perdão, Torricelli na equação das velocidades para você achar o tempo. Torricelli para você achar a altura. Vamos lá. Na realidade, a gente vai usar a equação das posições, a horária das posições. Delta S é igual a V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Bom, quem é o delta S aqui na vertical? É a altura. Quem é a velocidade inicial na vertical? É o V0Y, que é 0.
Quem é a aceleração? É a gravidade. E esse tempo aqui é o tempo que a gente vai chamar de TV, que é o tempo de voo. Isso aqui é ao quadrado, dividido por 2. Então, com isso aqui, eu chego à relação de que esse tempo de voo vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a altura, dividido pela gravidade. Essa aqui é a equação para o tempo de voo. Essa equação aqui é o tempo que, num lançamento horizontal, o móvel permanece no ar. Bom, beleza. Qual a outra equação que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma equação que vai ser a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Bom, esse V aqui é o VY ao quadrado, é a velocidade que ele tem ao atingir o solo. O V0 é 0, V0Y é 0. Isso vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vocês devem estar se perguntando aí, professor, por que você não considerou a gravidade negativa aí? Considerou ela positiva? Eu não considerei a gravidade negativa porque agora a gravidade ela não está contra o movimento, ela está a favor do movimento. Sempre que a gravidade estiver a favor do movimento, você considera ela como sendo positiva. E aí daqui a gente chega na relação que esse VY é igual a raiz quadrada de 2GH. Bom, essa é a equação que eu obtenho aqui relacionando a velocidade que ele tem ao atingir o solo e a altura de onde esse corpo caiu, VY, né? VY, a velocidade vertical. E na horizontal, o que é que a gente vai ter na horizontal? Na horizontal, vai ser bem simples. Bom, distância é igual a velocidade vezes tempo. A distância é o alcance. A velocidade é o V0. E o tempo vai ser o tempo de voo. É o tempo que ele vai permanecer em lançamento horizontal. Então, pessoal, vocês vão ver que no lançamento horizontal, os problemas que a gente vai resolver, as questões que a gente vai resolver, elas vão girar muito em torno de altura, tempo de voo, alcance e velocidade inicial. Essas 4 coisinhas aqui. Se ele quiser sofisticar mais um pouquinho, aí para sofisticar mais um pouquinho, eu vou colocar até uma corzinha aqui um pouco mais sofisticada para mostrar isso. Ele pode pedir para você esse VS. Ó. Quem vai ser esse VS? VS vai ser o seguinte, ó. VS ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais VY ao quadrado. Quem é o VS, professor? É a velocidade que o móvel tem quando ele atinge o solo. É só você aplicar o teorema de Pitágoras com esses vetorzinhos aqui, que formam um triângulo retângulo, né? Onde o VS é a hipotenusa, V0 e VY são os catetos. Você aplicou o teorema de Pitágoras aí e achou o VS. Então, vocês vão ver, a gente vai começar a resolver problema agora. Vocês vão ver que os problemas eles vão girar em torno, predominantemente, dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Tá bom? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou quer ver nas questões, como o Tony disse aí, né? Vamos ver nas questões que esse assunto é um pouquinho mais complicado. Aqui é onde você chora. Onde o menininho chora e mamãe não vê, né? O menininho chora e mamãe não vê, tá? Bom, comentários que eu posso fazer sobre o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo antes da gente ir para a parte de questões. Entendo que o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, quando cobrados no vestibular, eles são cobrados desprezando o efeito de resistência do ar. E uma vez desprezando o efeito de resistência do ar, vocês vão poder afirmar
tranquilamente que é um movimento sob ação exclusiva da gravidade. Logo, a única força que atua sobre um corpo que está num lançamento horizontal ideal ou no lançamento oblíquo ideal, a única força que vai estar atuando é a força peso. A ação exclusiva é da força peso, que é a força gravitacional, tá? Então, se é um movimento sob a ação exclusiva da gravidade, a única força que está atuando é a força gravitacional, ou seja, a força peso. Logo, a única aceleração possível é a aceleração da gravidade. Então, pronto. Desprezou a resistência do ar, desprezou os efeitos dissipativos e tal. É um lançamento horizontal, é um lançamento oblíquo? Ponha na sua cabeça. Movimento sob ação exclusiva da gravidade, tá? Movimento sob ação exclusiva da gravidade. Só tem força-peso atuando e a aceleração só pode ser a aceleração da gravidade. Beleza? Dito isto, vamos aqui visualizar o seguinte. Vamos descer aqui um pouquinho. O nosso documento. Vamos lá. Ai, Senhor, foi para o final. Vamos ter que passar isso tudo aqui. É o jeito. Eu coloquei um arquivo por cima do outro aqui, gente, mas o arquivo que está as questões está lá embaixo. Chegar no final aqui, vocês vão ver. Vocês vão entender o que é que eu quero dizer. Fizeram as questões de gráfico, pessoal? Resolveram aquelas questõezinhas? Sim. Tem que resolver, viu? Tem que estar fazendo aqui, pronto. Tema da aula de hoje, né? Aula 4, movimento sob a ação da gravidade, o estudo objetivo dos lançamentos horizontal e oblíquo para o Enem. Vamos lá, ó. Questãozinha teórica, Enem PPL de 2014. Vamos começar lendo o quê? Lendo o comandinho, né? Vamos ler o comando da nossa questãozinha. O que é que diz o comando? Despreza. Olha como o comando já começa. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Vamos lá, ó. Desprezando a resistência do ar. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo, qual é o movimento? Qual é o movimento? Lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele, tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Bom, eu quero saber qual é a direção e o sentido do vetor força resultante. Qual a única força que atua num lançamento oblíquo, gente? Falei isso no final da aula. No final da teoria. Gravidade. Força-peso, né? E a força-peso tem direção o quê? Vertical, né? E aponta para onde? Para baixo. Para Para baixo. baixo. Ah, professor, qualquer que fosse aí o ponto, ele pediu no ponto mais alto da trajetória, mas qualquer que fosse o ponto que ele tivesse pedido, a força resultante seria a força-peso vertical apontando para baixo. Tá? Então, eu vou procurar onde ele está dizendo vertical. Onde ele está dizendo vertical, se vocês olharem bem, é só na letra B, né? Ele não fala em vertical em nenhum outro ponto, só na letra B. Então, essa força resultante é vertical, sentido para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Se eu desprezei a resistência do ar,
É exatamente isso que está acontecendo. Agora, e se tivesse resistência do ar? Aí vai ser uma coisa para a gente discutir um pouco mais lá na frente. Tá? Gente, uma análise que eu sempre costumo fazer, eu gosto de fazer aqui com vocês, é a análise de questão que dá para errar, questão que não dá para errar. Essa questão aí dá para você errar? Não. Não tem como. Não tem como você errar uma questão dessa. E eu não sei se vocês já notaram, mas na medida que a gente vai fazendo as questões aqui, vocês já estão vendo quais são as questões que são mais difíceis, quais são as questões que são mais fáceis, e como identificar essas questões na prova. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Vamos lá, ó. As motos atingem o solo simultaneamente por quê? Bom, para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que, no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. As motos deixem a pista horizontalmente ao mesmo tempo. Então, as duas partem simultaneamente num lançamento horizontal. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Então, meus amigos, as motos vão chegar no solo ao mesmo tempo. Por quê? Por quê? Bom, primeiro porque nenhum movimento sob ação exclusiva da gravidade vai depender da massa. Então, leia-se aí. Queda livre, lançamentos verticais, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, são movimentos independentes da massa, tá? E segundo, porque todos esses movimentos, eles são submetidos única e exclusivamente a uma e apenas uma aceleração, tá? Que é a aceleração da gravidade. É por isso que eles vão chegar no solo simultaneamente. Então, elas estarão sujeitas ao quê? Elas vão adquirir o quê? Aí vocês podem dizer assim, ó, estão sujeitas à mesma força resultante. Vocês podem dizer assim, estão sujeitas à mesma força resultante, professor? Isso foi uma pegadinha. Muita gente teria marcado isso aí. Ambas estão sujeitas à força-peso. Isso é verdade. Mas o peso dessas motos é o mesmo, gente? Elas têm o mesmo peso? Sim ou não? Não. Não, Não. não é 3 vezes a carga. Não, por quê? Porque elas não têm a mesma massa. Então, não tem a mesma força resultante. Tá? Então, o que é que elas têm em comum? Ambas são aceleradas pela gravidade. Então, adquirem a mesma aceleração durante a queda. Essa é a resposta que a gente está procurando. Resposta correta aqui, letra D. Letra D. Tá bom? Vamos lá. É nem PPL de 2020. Em 2020, em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles e os astronautas que os seguiram
experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos a diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem um sexto do valor na Terra. Então, a gravidade na Lua ela é menor. Então, se eu diminuir a gravidade, o que é que acontece com o alcance? Vamos lembrar? A gravidade, o alcance. Lembre aí da expressãozinha do alcance, gente. A gravidade do outro lado aparece no numerador ou no denominador? No denominador, na parte de baixo, no caso. Na parte de baixo, perfeito. Então, a proporção vai ser inversa. A proporção vai ser inversa. Se a proporção vai ser inversa, quando eu diminuo a gravidade, o que é que acontece com o alcance? Aumenta. Ele aumenta, não é? Ele vai aumentar. Bom, se ele vai aumentar, então eu estou entre aí... eu estou entre aí letra D e letra E. Eu já isolo a letra A, a letra B e a letra C. Mas esse alcance vai aumentar por quê? Por que esse alcance vai aumentar? Aí ele quer que você justifique o porquê, né? Você já sabe que o alcance vai ser inversamente proporcional à gravidade, mas ele quer que você justifique por que esse alcance é inversamente proporcional à gravidade. Por qual motivo? Porque a aceleração da gravidade ela é menor? Ou porque não tem resistência do ar? Porque ela é menor. Porque ela é menor, né? Porque a gravidade ela é cerca de 6 vezes menor. Então, a resposta correta aqui é letra D. Pô, professor, aquela calculeira toda para fazer só questãozinha teórica? Pois é, meus amigos. Essa daqui, ó, é um lançamento horizontal. Ele quer saber qual é a trajetória de um lançamento horizontal, que foi tema da nossa aula, né? A gente viu da nossa aula passada, a gente viu. Se você não lembrasse da trajetória, do macete de trajetória que eu lhe dei, você poderia lembrar que esse movimento aqui é um lançamento horizontal. A resposta dessa questão 4 aqui é letra D. A gente já discutiu o porquê disso aqui. Agora, essa é a questão 5. É uma questãozinha. Essa questão foi massa. Por que essa questão foi massa? Ela foi massa porque o problema ele não deu como é que diz? Ele não deu o ângulo de lançamento. E aí você fica, meu Deus do céu, e agora? E agora? Como é que eu vou resolver essa questão se ele não dá o ângulo? Aliás, ele deu o ângulo de lançamento, né? Então nem precisava do ângulo de lançamento. Nem precisava achar o ângulo de lançamento. Vamos lá. Isso parece... Esse desenho aí me lembra de um jogo que eu jogava chamado Gunbound. Não sei se vocês já jogaram esse jogo. Era um joguinho que você tinha de PC. Jogo de nerdola. Quem já jogou esse jogo aí chamado Gunbound? Era assim, ficava um player numa plataforma, outro player na outra, e aí você tinha que mirar aqui o ângulo de lançamento para se acertar o outro. Ficava um mirando no outro. Era um joguinho aí de... Alguém aí já jogou esse joguinho, Gunbound? Eu joguei parecido, mas esse aí não. Era um joguinho massa, assim. Gunbound. Vamos lá. O que é que eu quero? Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, eu quero que o canhão B atinja o canhão A. Eu quero saber qual é o menor valor de disparo para que isso
isso aconteça, né? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso visualizar aí, primeira coisa que eu vou precisar visualizar aí é o seguinte: tem como eu determinar esse valor dessa velocidade inicial pensando no seguinte, ó. O tempo que esse projeto vai demorar para sair daqui de B e chegar aqui em A vai ser o mesmo tempo, horizontalmente, vai ser o mesmo tempo que ele vai gastar para chegar aqui, sair daqui de baixo e chegar aqui em cima. Então, o tempo que ele gasta em movimento uniforme para percorrer os 120 metros vai ser o mesmo tempo que ele vai gastar em movimento uniformemente variado para percorrer esse alcance aqui, né? Essa diferença de nível. Então, a nossa primeira análise, ela precisa ser essa aí. Ok? Quem não visualizou isso? Quem não visualizou isso? Eu não peguei muito bem, não. Não pegou muito bem, não, né? Vamos lá. Eu posso separar um lançamento oblíquo e um lançamento horizontal em dois movimentos independentes, não posso? Posso dizer que na horizontal é um movimento uniforme e na vertical é um movimento uniformemente variado. Veja aqui, para chegar aqui é o alvo, ó, aqui é o X, é o alvo. Para chegar aqui, o projétil que saiu de B, ele tem que percorrer 120 metros. Ok? Essa é a variação de posição horizontal. Só que ele percorre esses 120 metros em movimento o quê? Uniforme. E para sair de B e chegar em A, ele tem que percorrer 35 metros. Só que ele percorre 35 metros em movimento o quê? Uniformemente variado. Perfeito, pronto. E o que é que vincula esses dois movimentos? O que é que vincula esses dois movimentos? O que é que vincula o movimento horizontal com o movimento vertical? O que é que vincula a gente? O tempo é igual aos dois. Pronto. O tempo é o mesmo para os dois. Então, o tempo que ele vai demorar para percorrer esses 120 metros em mu vai ser o mesmo tempo que ele vai demorar para percorrer esses 35 metros em MUV. Então, a gente vai separar aqui em duas direções. Vamos lá. Vou colocar primeiro na horizontal. Na horizontal. O que é que eu tenho na horizontal aqui? Eu vou ter o seguinte. Velocidade inicial é o V0x, que vai ser V0 vezes o cosseno de θ, ou seja, vai ser V0, que é o que eu quero saber, vezes o cosseno de θ que ele deu ali, acho que é 0,6, vezes 0,6. Então, isso vai ser 0,6 vezes V0. Eu tenho o que mais? Eu tenho o alcance, que é 120 metros. Com isso, eu consigo achar o tempo. O tempo vai ser nada mais, nada menos do que o alcance dividido pelo V0 aqui.
0,6 V0. Então, esse tempo vai ser 120 dividido por 0,6, é 1.200 dividido por 6, vai dar 200 sobre V0. Esse é o tempo, tá? Na vertical, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o V0y é igual a V0 vezes o seno de θ, ou seja, isso é igual a V0 vezes 0,8, ou seja, isso é 0,8 V0. O nosso ΔS é a altura, 35 metros. A nossa aceleração é a gravidade, menos, né? Que ela está aqui se opondo ao sentido do movimento na saída aqui, né? Veja que o V0y é assim, né? Assim é o V0y. E a gravidade está para baixo. Então está se opondo. Gravidade eu uso negativo aqui. Bom, qual é a equação que eu vou usar aqui? Vejam que eu estou usando movimento uniformemente variado. Então, ΔS é igual a V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Equações de movimento uniformemente variado. Não usei nada de lançamento oblíquo aí, lançamento horizontal. Vamos lá, o ΔS é 35 metros, é o nosso H. Isso é igual à velocidade inicial, que é 0,8 V0. 0,8 V0, é o V0y, né? Vezes o tempo. O tempo é 200 sobre V0. Sobre V0. Mais, menos no caso, né? Menos G vezes o tempo ao quadrado. O G é 10, né? Menos 10 vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vejam aqui, ó, que o V0, eu posso cortar com V0 aqui, 0,8 vezes o... vai ficar 35, é igual a 0,8 vezes 200, isso dá 160. 160 menos 5t ao quadrado. Então, vejam aqui. 5t ao quadrado é igual a 160 menos 35. 160 menos 35, isso vai dar 125, gente? 125. Então, vai ficar 125 t ao quadrado é igual a 125 sobre 5. Ou seja, t igual a t ao quadrado é igual a 25. Então, t vai ser igual a 5 segundos. Achei o tempo. Então, o tempo que ele vai demorar vai ser 5 segundos. Mas o que eu quero não é o tempo, o que eu quero é a velocidade inicial. Mas já que eu já achei o tempo, eu posso achar a velocidade inicial, já que eu sei aqui, ó, que o tempo é igual a 200 sobre V0. Como o tempo é 5, 5 vai ser igual a 200 dividido por V0, logo, o nosso V0 vai ser igual a 200 sobre 5. Isso vai dar 40 metros por segundo. Então, o menor valor de V0 aí seria 40 metros por segundo. Tá? Resolvi sem usar aquelas fórmulas de movimento, de lançamento oblíquo. Resolvi usando o quê? Mu e move. Eu resolvi usando mu e move. Somente
Muito. Nossa resposta. Dúvidas? Agora eu vou insistir numa coisa aqui com vocês, viu, pessoal? Vou insistir, vou ser chato em uma coisa aqui com vocês. Você consegue aprender isso aí só olhando, só me vendo fazer? Você acha que eu aprendi a fazer essas coisas só olhando, só vendo fazer? Não. Eu aprendi essas coisas fazendo, tentando fazer. E como é que eu começava a estudar para aprender essas coisas? Eu pegava questões resolvidas. É por isso que esse método só vai funcionar com você quando você entender o seguinte, ó, você vem para a aula toda segunda-feira, eu falo do assunto e resolvo uma porrada de questões, tá? Você olhou a minha aula, você assistiu, você prestou atenção no que eu falei aqui durante a aula. Depois, o que é que você vai ver? Você vai me ver aqui resolver uma porrada de questões. Qual é a sua parte agora? Depois disso, qual é a sua parte? Você vai pegar para fazer primeiro, não é as questões que estão faltando, não. Não são as 7, não. Você vai pegar as 8 primeiras. Depois que você pega as 8 primeiras, que foram as que eu resolvi em sala, aí é que você vai para as 7, que eu não fiz. Aí você pega essas 7 que eu não fiz e começa a fazer. Começa a resolver. Depois que você refez as 8 primeiras, você refez as que já foram resolvidas. Por quê? Porque elas estão na sua zona de conforto. Você já sabe como é que resolve elas. E isso pode te dar dificuldade? Isso pode te dar dúvida? E aí essas dúvidas vão se aflorando, mas você vai olhar lá como é que foi que eu resolvi. Aí você vai lembrando dos detalhes. Aí quando você for para as 7 inéditas, você vai ver que ter resolvido as que já foram resolvidas vai te ajudar a fazer as 7 inéditas. Aí você vai pegar essas 7 inéditas, vai resolver. E o que é que vai acontecer com você? Se você tiver dúvida nessas 7 inéditas, você olha o gabarito comentado. Se você não conseguir visualizar como é que faz no gabarito comentado, você olha e vem e fala comigo. Quando você consolidar isso, no momento em que você pegar uma questão dessa, inédita no vestibular, você vai acertar. É isso que vai acontecer. Beleza? Querem perguntar algo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo? Olha, Tony, ele tá dizendo que é tranquilo, rapaz, Tony. Vê se pode um negócio desse, rapaz. Física não é tranquilo, gente. Física não é tranquilo. Tá? Mas é possível. E vocês vão, rapaz, vocês vão brocar. Vocês vão detonar no Enem. Amém? Amém. Quero ver vocês arrasando nessa prova de física do Enem. Bom. Bom, bom. Vamos lá. Então, pessoal, o que é que a gente quer fazer aqui nessa questãozinha? A gente quer o resultado que eles obtiveram. Legal. O resultado que eles obtiveram. Qual foi o resultado que eles obtiveram? Olha lá, em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Opa aí, rapaz, uma brincadeira acho que vai traumatizar um monte de gente. Uma brincadeira de água na mangueira vai se tornar uma questão complexa de física que caiu no Enem. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe, então, o seguinte experimento. Eles posicionarem a saída de água da mangueira
na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão. Então, medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Eles calcularam o alcance vertical. O que é esse alcance vertical, gente? A altura máxima. A altura máxima, perfeito. Esse alcance vertical aqui é o H máximo. É a nossa altura máxima. O que ele quer, então, que o problema quer, é a altura máxima que é atingida. Você precisa visualizar aqui que a gente tem dois problemas em um. A gente tem um lançamento horizontal, que é a primeira coisa que eles fazem, é o seguinte, ó. A primeira coisa que eles fazem é o seguinte. Eles posicionam a mangueira aqui a 1 metro de altura. Essa altura aqui é 1 metro. E aí eles botam a água aqui, ó. A água para esguichar daqui, ó. Eles botam a água para esguichar daqui, ó. Com uma velocidade inicial que a gente não sabe quanto é essa velocidade inicial que ninguém sabe. Bom, e aí o que é que vai acontecer? Ele diz que à medida que esse jato de água atingiu aqui, foi uma medida de 3 metros. Chega aqui em 3 metros, tá? Aí depois eles fazem o seguinte, ó. Depois eles fazem o seguinte. Ao invés deles posicionarem ali a mangueira assim na horizontal de uma plataforma horizontal, eles fizeram o seguinte, ó. Oxe. Eles fizeram o seguinte. Eles pegaram a mangueira, o experimento foi o seguinte, e posicionaram com ela verticalmente. Posicionaram a mangueira verticalmente aqui. E aí, a água foi esguichando, né? Foi esguichando aqui. Até que ela atingiu uma altura máxima. E eles querem justamente essa altura máxima que a água atingiu. Esse H máximo aqui é o X do nosso problema. Só que essa velocidade, esse V0 aqui, ó, vai ser o mesmo módulo desse V0 daqui. Por quê? Porque é a mesma mangueira. A velocidade que a água está saindo da mangueira é a mesma, o mesmo valor, independente da mangueira estar assim ou da mangueira estar para cima. Independente de como esteja a mangueira. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Bom, eu tenho que descobrir quem é essa velocidade com que a água sai da mangueira. Eu tenho que saber quanto é esse V0. Vamos lá. Bom, eu sei que esse alcance, eu sei que o alcance, eu usei a letra D para representar, vai ser V0 vezes o tempo de voo. O alcance é 3 metros, isso é igual a V0 vezes o tempo de voo. Eu preciso saber quem é esse tempo de voo para achar esse V0. Ok. Bom, quem vai ser esse tempo de voo? Bom, aí eu tenho a distância vertical aqui. Eu sei que ΔS, na vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado. É igual a V0 T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Bom, o ΔS vai ser a altura, vai ser 1 metro, porque eu estou na direção vertical. O V0
Vertical, ele é 0 no lançamento horizontal, velocidade, o V0Y, né? Esse V0 aqui é o V0Y, não é esse mesmo V0 aqui, não. É o V0Y. Não é esse aqui, não. Tá? Isso vai ser 0. Isso é igual à gravidade, que é 10, vezes o tempo. Esse tempo é o tempo de voo, ao quadrado, dividido por 2. Então, vai ficar assim, ó. Tempo de voo vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 10. Eu vou deixar assim, segundos. Esse é o tempo de voo. Bom, se eu substituir aqui, eu acho que é o V0. 3 é igual a V0 vezes o tempo de voo, que é a raiz de 2 sobre a raiz de 10. Vou colocar assim, vai ficar um pouco mais fácil. E aí vai ficar assim, que o V0 é igual a 3 vezes a raiz de 10 dividido pela raiz de 2. Esse é o V0, tá? Só que esse valor de V0 é o mesmo valor de V0 daqui de baixo. Aí vai entrar a segunda parte do nosso problema. Bom, eu vou ter, se eu quero achar essa altura máxima, eu sei que quando ele atinge aqui o topo, a velocidade final vai ser 0. Ele para lá no topo, né? E aqui a gravidade, ela está contra o movimento, né? Então eu vou considerar ela negativa. Está sem tempo, usa Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. O V é a velocidade final, que é 0. O V0 vai ser esse V0 aqui. É a mesma velocidade. Vai ser 3 vezes raiz de 10 dividido por raiz de 2 ao quadrado. Por que que eu não fiz nada? Que eu vi que eu ia elevar isso ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, está contra menos 10, vezes o ΔS, que é a nossa altura máxima, que é o que a gente quer encontrar o x do nosso problema. Né? Então, 0 ao quadrado é 0. Isso é igual, vamos lá, 3 ao quadrado é 9. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Isso aqui, menos 20 vezes o H máximo. Aí, o que é que vai acontecer aqui? Ó? O que é que vai acontecer aqui? O nosso zero é igual a 9 vezes 10, 90 sobre 2, 45. Isso é igual a, isso menos 20H máximo. Então, nosso H máximo vai ser igual a 45 dividido por 20. Isso é a mesma coisa que 4,5 dividido por 2. 4,5 dividido por 2 dá 2,25 metros. Eu estou resolvendo todas essas questões aqui usando somente mu e move. Mas entendendo o que é um lançamento horizontal, entendendo o que é um lançamento oblíquo, tá? Entendendo o que são essas coisas. Entendendo, compreendendo, tendo a noção do que é. Um mu na horizontal, um move na vertical. Quando eu estiver trabalhando na vertical, equações de move. Quando eu estiver trabalhando na horizontal, equações de mu. O que vincula os dois? O tempo. Acabou. Acabou. O que é que acharam dessa questão aí? Comentem alguma coisa, gente. Às vezes eu me sinto tão só aqui. Vocês fazem com que eu me sinta muito só, pessoal. Não sei porque vocês fazem isso comigo. Vocês me odeiam, é? Eu achei que vocês me odeiam. Não me odeiem, não. Falem alguma coisa aí, vá. Peçam um comentário. Digam o que é que vocês estão sentindo. O que é que essas coisas aqui que eu estou mostrando para vocês estão proporcionando.
É, Diga aí. essa questão aí eu tinha feito, eu tinha tentado fazer antes, aí da primeira vez eu confundi ela com lançamento oblíquo, aí eu calculei esse VOX e calculei um VOY também. Aí eu acabei fazendo o lançamento altura máxima para cima dela como se fosse o Um lançamento VO oblíquo. ao quadrado igual a VOX ao quadrado mais VY ao quadrado. Aí deu a mais assim, mas agora eu entendi. Show, show de bola. Acontece mesmo. É mais comum do que o que a gente imagina, mas é, a graça, a graça é a gente errar, a graça é a gente errar, vendo, buscando e tentando entender o porquê que a gente está errando. Essa é a graça da gente errar, tá? Da gente não entender. Por que que eu não estou entendendo? Se a gente não tiver em todo momento esse pensamento, a gente não vai evoluir nunca. Essa questão aí vai cair E no... professor, Oi? só para relembrar que eu não, me perdi um pouco. É a relação na vertical usa MUV, quer dizer, MUV, sempre MUV na vertical e sempre MU na na horizontal. horizontal. MRU, MU, é movimento uniforme na horizontal, movimento uniformemente variado na vertical. O que vincula os dois? O tempo. Pronto. Ok? Certinho, obrigado. De boa, disponha, meu caro. Vamos lá. Eu vou ler o comando dessa questão aqui. O desenho que ele dá na figura 2 aqui é um desenho massa, né? Que já dá para você ver que é um lançamento oblíquo, né? Que é um lançamento oblíquo. Vamos lá. Eu quero saber quanto é a distância indicada na figura 2. Visualizaram aí? Então, olho para a figura 2 e vejo. É um pedaço de alcance, né, gente? É um pedaço de alcance. Não é isso? Então, eu vou ter um lançamento oblíquo. Um lançamentozinho oblíquo. Parece difícil essa questão, mas ela é mais fácil do que o que vocês imaginam. Olha lá, ó. O problema me dá esse valor aqui, ó. O problema me diz quanto é esse valor. Quanto é esse valor aqui? 70 metros por segundo. Ok. Isso aqui é... Opa. Isso aqui vale 70 metros por segundo. Bom, ele me dá o tempo... O problema é me dar o tempo que esse móvel demorou para fazer isso aqui, ó. O tempo que ele demorou para chegar no solo, para sair daqui e chegar aqui. O problema me diz que esse tempo é 3 segundos. Só o tempo de voo. Então, eu tenho o tempo de voo também. Isso aqui é o tempo de voo. Aí eu quero alcance, gente. Eu quero alcance. Quem é o alcance no lançamento oblíquo? Quem é o alcance? Como é que Distância. é a distância horizontal, né? O alcance vai ser o V0x vezes o tempo de voo. Então, eu preciso saber agora quem é o V0x.
V0x é o V0 vezes o cosseno do ângulo. O V0 é 70, o cosseno do ângulo, se eu não me engano, ele deu aqui também. Não sei se ele deu seno e o cosseno. Cosseno, ele deu cosseno já. Que lindo. Cosseno aqui, ó. 0,8. É 70 aqui vezes 0,8. Então, V0x é igual a 7 vezes 8, 56. 56 metros por segundo. Eu tenho V0x, o tempo de voo vai ser 3 segundos, que é o tempo que ele demora para tocar o solo. Logo, quem vai ser o alcance? 56 vezes 3. Ó, deixa eu ensinar um macete para vocês como eu faço de conta aqui. Ó. 56 vezes 3, eu não quero fazer essa conta. O que é que eu faço? Eu faço que 50 vezes 3 é 150. 6 vezes 3 é 18. 150 mais 18 é 168. Pegaram aí? Eu separo. O resultado vem mais limpo na minha cabeça. Não sei por quê. Isso me dá uma confiança maior quando eu estou fazendo as contas, quando eu separo assim. É mais fácil. Oi? Fica É mais mais fácil. fácil fazer assim. 50 vezes 3, 150. Os orientais que fazem muito conta assim, multiplicação e tal. Eles gostam bastante de fazer as continhas assim. E aí, galera? Tô precisando fazer uma calculeira braba ou nem? Não, essa questão aí foi tranquilo também. E a lógica, vocês estão vendo que está sendo sempre a mesma coisa. Na horizontal, eu estou tratando como move. Na vertical, eu estou tratando como move. Veja que aí esse problema agora, eu só precisei tratar na direção horizontal. A única coisa mais sofisticada que eu fiz foi achar a componente horizontal da velocidade por se tratar de um lançamento oblíquo. Vamos lá. Ó. Em um treinamento para uma prova de trave olímpica, um atleta faz uma saída do aparelho. O aparelho é isso de azul, viu, gente? Então, o movimento aqui é da esquerda para a direita, porque ele está saindo do movimento do aparelho, tá? Esse negócio azul aí é o aparelho. E pela sequência das imagens também, né? A primeira imagem é a 1, a segunda imagem é a 2, a terceira imagem é a 3, a quarta imagem é a 4, né? Enfim. A ordem das imagens o 1, 2, 3 e 4 aí está numerado na ordem que as imagens estão sendo produzidas. Então, a imagem 1 representa o instante em que o atleta perde contato com a trave, quando seu centro de massa apresenta a velocidade V0 horizontal. Opa, 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 opa. Velocidade V0 horizontal. Olha o que o camarada está me dizendo aqui, meus amigos, ladies and gentlemen. Olha o que é que ele está me dizendo aqui, que nesse ponto 1 eu tenho velocidade V0 horizontal. Então, eu já matei aqui a charada. Se trata de um lançamento que são lançamento horizontal. Um lançamento horizontal cuja altura é 1,8 metros e cujo o alcance vai ser 2 metros. No caso, a altura aqui vai ser 1,8 menos 1, né? Porque o cara cai em pé, né? Então, a diferença de nível aqui, ó, vai ser esse aqui, essa diferençazinha de nível.
O alcance aqui é 2 metros. Guarde esses valores, né? Então, deixa eu destacar logo aqui, que é a diferença de altura aqui. Essa diferença de altura aqui, ó, ela é 0,8, né? 1,8 menos 1, que é 0,8 metros. Ok. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto é V0. Deu a gravidade aqui, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. Quero saber quanto é V0. Vamos lá, ó. O alcance vai ser V0 vezes o tempo de voo. O alcance é 2 metros. Então, 2 metros vai ser igual a V0 vezes o tempo de voo. Eu não sei quanto é o tempo de voo. E agora? O tempo de voo. Se eu não tenho tempo de voo, o que é que eu faço? Aí eu vou para a vertical. Já vi aqui o horizontal, eu vou para a vertical. O que é que eu tenho na vertical? Na vertical eu tenho a altura, tenho o ΔS, né? ΔS vertical, que é 0,8 metros. Eu tenho a aceleração, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho a velocidade inicial na vertical, seria o V0y aqui, né, que é 0. Eu quero saber o tempo, seria o nosso tempo de voo, né? Então, qual é a equação que eu vou usar aqui diante desses dados? Ó, ΔS igual a V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Que equação é essa aqui? Equação da posição. Equação horária da posição para o movimento uniformemente variado. Então, vamos substituir 0,8 é igual a velocidade inicial é 0. A aceleração é a gravidade, que é 10, vezes o tempo aqui, que é o tempo de voo, ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Passa esse 2 para cá multiplicando. 2 vezes 0,8 fica 1,6. É igual a 10 vezes o tempo de voo ao quadrado. Então, 1,6 dividido por 10. Isso é igual ao tempo de voo quadrado. 1,6 dividido por 10 é a mesma coisa que 16 dividido por 100. Isso, a raiz disso aqui, opa, legal. A raiz disso aqui é o nosso tempo de voo. Então, a raiz de 16 é 4. Raiz de 16 é 4. Raiz de 100 é 10. Então, 4 sobre 10. Isso é o nosso tempo de voo. Ou seja, tempo de voo igual a 0,4 segundos. Achei o tempo de voo. Se eu tenho tempo de voo, eu posso achar a minha velocidade inicial e resolver a minha questão. Então, 2 é igual a V0 vezes o tempo de voo, que é 0,4. Então, V0 é igual a 2 dividido por 0,4. V0 é a mesma coisa que 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, V0 igual a 5 metros por segundo. É a resposta da nossa questão. Letra C. Letra C. E aí, turma? Me digam aí alguma coisa. Eu achei que ia ser mais difícil, mas eu tô conseguindo acompanhar direitinho. Que bom, que bom. E aí você está vendo que um fio vai puxando o outro, né? Uma coisa vai puxando a outra. E se você Sim, juntar isso aí, você broca. Você broca. Broca. durante a explicação eu tava meio perdido, mas
quando começou a fazer as questões, eu fui ligando os pontos a outra e Os fui. pontos, né? A teoria ela é um pouco mesmo, um pouco complicada, mas quando você vai para a prática, agora você lembra do que eu falei para vocês? Eu acho que vai fazer mais sentido hoje. Vocês lembram que eu falei para vocês que os conteúdos mais difíceis geram questões menos difíceis e os conteúdos menos difíceis geram questões mais difíceis? Faz sentido isso para vocês? Porque aqui é o seguinte, ó, aqui é você pegar o embalo. Você pegou o embalo, entendeu? Vou fazer uma analogia aqui, que só quem é daqui de Salvador vai entender. Mas talvez na sua cidade tenha uma. Aqui é você chegar no topo da ladeira das Cajazeiras 8 aqui e começar a descer. Aí você pega o embalo. Pegou o embalo e já foi, né? Você pega a bicicleta sem freio. Pega uma bicicleta sem freio. Chega lá no topo da ladeira da Cajazeiras 8, Tony. Vai fazer uma experiência de física. Você conhece, Tony, a ladeira da Cajazeiras 8? Eu acho que toda pessoa, para tirar a carteira de motorista, tinha que fazer meia embreagem no engarrafamento, subindo a ladeira da Cajazeiras 8. E tinha que ser uma meia embreagem assim de uns 5 minutos. Aí você ia validar essa carteira de motorista. A ladeira é uma das ladeiras mais em pé que tem aqui em Salvador, rapaz. Só de você pensar em subir aquela ladeira ali, o carro já cansa, não é nem o cidadão, é o carro. Aquela ladeira ali não é de Deus, não. Uma vez eu subi aquela ladeira ali, meu irmão. O carro 1.0, Tony, você tem que vir no embalo, viu? Se tiver parado e for subir, ele volta. Você vai ter que fazer a volta. Aquela ladeira ali Exatamente, né? Exatamente. É aquele tiozão no Corolla 2.0 na frente, né? Complicado. Meu povo, agora a missão de vocês. Aguenta. O Onix é valente demais, velho. O motor do Onix, ele tem uma potência absurda. Acho que tem muito carro 1.4, muito carro 1.6 que não tem a potência do Onix. O Onix é um carro muito valente, velho. Muito valente. Eu particularmente gosto. Particularmente gosto desse carro. Minha turma linda do meu coração, ó. Eu espero que vocês tenham crescido mais um pouquinho, evoluído mais um pouquinho nessa aula de hoje. Acho que a gente já cumpriu a nossa missão. E é isso aí. Peço a vocês que vocês, por favor, estudem. Por favor, não levem essas palavras aqui entrando no ouvido e saindo no outro.